Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui firmes e fortes para vocês, com um tema bem controverso, bem complicado, que está aí na boca do povo. Muita gente se manifesta sobre, poucas pessoas conhecem o que realmente significa. Xenofobia e direitos humanos é o tema de hoje da nossa mesa redonda. Estão aqui presentes, além de mim, o professor Paulo Magalhães, o professor Kleber, e aí? A Lídia Verônica. Olá. E o Márcio Fabiano. E aí também. Bom, vamos começar falando sobre uma coisa que eu particularmente, vocês vão se manifestar cada uma a sua vez, mas eu particularmente fiquei morto de vergonha, né? Que foi o que aconteceu numa cidadezinha do estado de Roraima, ou Roraima, enfim, fica aí a briga. Na cidade de Pacaraima, né, em Roraima, venezuelanos fugidos do caos que vive a Venezuela e que estavam refugiados no Brasil foram expulsos pela população local a brados, gritos, pontapés e a canção, né, do hino nacional, fazendo com que eles fossem... Inclusive, a pessoa que está gravando o vídeo, que foi compartilhado em vários veículos de comunicação, foi de São Paulo, na UOL, enfim... a pessoa diz: corre, senão eles vão pegar vocês. Então é aquela coisa, né? É um bicho que está querendo pegar as pessoas. Isso, obviamente, é uma clara manifestação, gente, de xenofobia, tá? Que é nada mais nada menos que o ódio, a repulsa, o repúdio àquele que vem de fora, ou estrangeiro. É um conceito muito antigo, um conceito grego, né? E que está ligado a esse preconceito e a essa ojeriza por aquele que vem de fora, pelo estrangeiro. A outra notícia, que eu também vou trazer aqui para o pessoal, está ligada aos direitos humanos. Um perfil que eu sigo no Facebook, eu convido todos vocês a seguirem porque é divertidíssimo, né? É o Museu da Direita Histérica, compartilhou um vídeo de uma moça, inclusive candidata a deputada estadual pelo Distrito Federal, né? Que aos brados ela corta o papel e diz: estou aqui simbolicamente cortando as raízes com a ONU, que é um órgão comunista. Eu quero que o Brasil demita a ONU do governo. E por quê? Porque ela defende apenas direitos de marginais, no caso direitos humanos, tá? E aí está ligado a uma questão complicadíssima. Muita gente começa a se manifestar sobre direitos humanos, dizendo que são os direitos dos humanos, né? Que só servem para bandido. Só que a gente precisa deixar claro de onde vem os direitos humanos, né? Cláudia, quer falar? Devemos lembrar que os direitos humanos eles surgiram exatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Após o massacre dos judeus, seguiu-se a necessidade de criar uma sequência, não era nem de regras, porque devemos lembrar que a ONU ele não tem a função de criar leis que sejam obedecidas pelas nações. Os direitos humanos, ao serem criados pela ONU em 1948, eles eram uma espécie de recomendação para que as nações que aderissem à ONU assinassem aquela Carta dos Direitos Universais do ser humano. Isso aí devemos lembrar que era direitos universais, porque quando se iniciou-se as negociações para criar os direitos humanos, veio a questão de colocar o nome direitos internacionais. Só que aí veio uma questão de que muitas pessoas dentro da ONU imaginavam que ao ser criado o direito internacional só seria seguido pelas nações que estavam ali naquele bloco das nações que fundaram a ONU. E aí deu-se essa mudança de direitos internacionais para o direito universal, ou seja, que vai abranger toda a humanidade. E a função dos direitos humanos é exatamente criar, não era nem criar, manter a dignidade do ser humano em sua sociedade, independente da qual sociedade ele esteja inserido. Porque muitas vezes uma sociedade ele tem alguma
tradição ou alguma coisa que vá de encontro aos direitos humanos, como, por exemplo, uma sociedade em que as mulheres são proibidas de estudar. Uma nação que vai assinar a Carta dos Direitos Humanos, eles não vão poder proibir as mulheres de participar do sistema educacional, porque na Carta dos Direitos Humanos a educação será para todos. E exatamente essa questão da criação da dignidade humana abrange exatamente isso. Ela vai de encontro a tudo que vai ser um malefício contra as pessoas que estejam, digamos, resguardadas pelos direitos humanos. Ok, e precisa ressaltar principalmente o seguinte: direitos humanos é para você, é para mim, é para quem cometeu crime, é para qualquer pessoa. É direito de todas as pessoas. Não é? Enfim, mas aí eu vou abrir a rodada de conversa para vocês, né? Para que vocês se manifestem sobre essa questão. Xenofobia e direitos humanos é um mal da contemporaneidade, principalmente é o mal do Brasil como um todo, né? Infelizmente nós, que a ironia disso tudo, um país pluricultural, pluriétnico, enfim, construído com as mais variadas influências do mundo todo. E aí, o que vocês acham disso, galera? O Brasil que é construído por diversos povos. Vamos lembrar das migrações japonesas, italianas, europeias, durante vasta história do Brasil, que vieram para o nosso território. Ou seja, somos, como o professor Pablo disse, somos um país construído com diversas culturas europeias, africanas, asiáticas, da própria América Latina. Ou seja, somos um país de uma pluricultura. Ou seja, não podemos dizer que o Brasil surgiu de uma cultura, digamos, pura, o que é defendido por pessoas que defendem a xenofobia. Uma cultura pura, uma cultura que não vai ter contato com nada de fora. O Brasil é um país multicultural. Eu queria começar falando literalmente um texto de apresentação do livro Êxodos, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. Eu vi o Sebastião Salgado, vou apresentar aqui aos ouvintes. É um fotógrafo brasileiro reconhecidíssimo no mundo todo, e ele fez nos anos 90, no final dos anos 90, uma exposição chamada Êxodos, que trata o projeto chamado Êxodos, durante 6 anos em 40 países, que trata justamente dessa questão. Eu vi a exposição, realmente muito tocante, muito sensível. O livro está aí, acho que vocês conseguem aí. Mas desde que a gente decidiu o tema, eu pensei em ler, até porque é para o pessoal entender o que é que está acontecendo. O livro Êxodos conta a história da humanidade em trânsito. É uma história perturbadora, pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Em geral, elas se tornam migrantes, refugiadas ou exiladas, constrangidas por forças que não têm como controlar, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras. Viajam sozinhas, com as famílias ou em grupos. Algumas sabem para onde estão indo, confiantes de que as espera uma vida melhor. Outras simplesmente estão em fuga, aliviadas por estarem vivas. Muitas não conseguirão chegar a lugar nenhum. Em suas viagens para acompanhar a humanidade em trânsito, Sebastião Salgado sempre encontrou bandos de crianças, todas elas loucas para serem fotografadas. E aí continua. Reparem nas palavras da introdução do livro, que diz: viajam sozinhas, elas estão simplesmente em fugas, aliviadas por estarem vivas. As pessoas não vão para outros lugares, em sua maioria, por desejo próprio, isso é verdade. Fogem da pobreza, da repressão política dos seus locais de origem, fogem da miséria, fogem dos desastres. No que nós, depois que vocês contextualizaram aí o que são direitos humanos, aí nós precisamos, agora vamos falar de humanismo. O que é humanismo? O humanismo é saber o que o
o outro também é igual a você. Tem necessidades iguais às suas e tem direito a existir nesse planeta também igual a você. O que aconteceu lá em Roraima, a nós nos deixa bastante chateados, porque essa não é uma tradição brasileira. O professor Kleber já falou isso aí no início, né? Nós somos um país formado de imigrantes, não só dos que vieram de outros países, mas também essa migração interna, né? Nordestinos para o sul, sudeste, nortistas descendo, subindo, a gente vai daqui para lá, a gente vai de Juazeiro para Petrolina, de Petrolina para Juazeiro. Isso não deixa de ser uma mobilidade em trânsito, né? Isso não deixa de ser isso. Então a gente precisa pensar. Eu, por exemplo, ajo sobre a questão da Venezuela. É muito rasteiro você dizer, porque ali é comunista. Primeiro que a Venezuela não sabe nem o que é. A Venezuela é um país que está desgovernado economicamente. Sua moeda está desvalorizadíssima. Eles têm uma reserva de petróleo imensa, mas não estão sabendo lidar com tudo isso. Era um país próspero nos anos 50, nos anos 70. Basta consultar os livros de história. Vocês sabem disso, né, colegas? Que eles eram um país próspero e de repente se vê nessa quebradeira e a gente recebe esses venezuelanos lá em Roraima, no norte do Brasil, e a gente responde tocando fogo nas ruas. Mas é preciso lembrar que a imprensa também está tocando o dedo na ferida. Os governantes locais, os prefeitos das duas cidades, até o final do podcast a gente diz aqui quais são as duas cidades, das duas cidades de Roraima, estão se aproveitando da situação, porque o que é que acontece? O cara não consegue resolver seus problemas de saúde e educação, aí quando recebe essa leva de pessoas que também precisam de comida, de um remédio, de alguma coisa, de coisas básicas, eles aproveitam para dizer a culpa é deles, quando na verdade já estava desorganizado. Os sistemas de saúde e educação já estavam desorganizados. Com a chegada de mais gente, apenas ampliou-se essa desorganização, essa não efetivação realmente de um sistema correto de saúde e educação. Os caras se aproveitam disso e vão tocando fogo e vão, aliás, colocando lenha na fogueira do ódio, dessa raiva, dessa xenofobia. Acho perigosíssimo. Não é da tradição do brasileiro a xenofobia. Nós precisamos refletir muito sobre isso e explicar com dados históricos que isso não faz parte de nós enquanto nação. Eu quero entrar aqui no assunto que o Márcio trouxe, né? Eu achei bem interessante essa questão da xenofobia, uma desculpa, né? De que os estrangeiros estavam roubando trabalho, né? Todos os direitos que os brasileiros têm. E realmente é muito mais fácil culpar uma pessoa que está em uma situação inferior à nossa do que chegar lá na porta do meu representante, né? Que é uma pessoa que está acima de mim, praticamente intocável. Então, assim, o brasileiro, ele acaba tratando mal, né? Já que eu estou sendo tratado mal por quem pode, eu posso tratar mal, então acaba sendo como é que se diz? Um ciclo, né? Eu sou rejeitado, então eu vou tratar mal. Agora é minha vez, né? De poder, enfim... e usa as questões que é de interesse de todos, né? Como desculpa. Se vocês conseguirem, por exemplo, provar, você está desempregado, é porque eles estão roubando, né, nossos empregos. E daí você que é interessado, né, que está desempregado, poxa, é verdade, né? Em vez de voltar para cima, voltar lá para trás, como você falou, os governantes. Não peita, não vai à rua, não manifesta, não reclama. E, né, acaba descontando quem está abaixo da gente, né, inferior. Que são, no caso, os estrangeiros. Foram. O engraçado é que, só uma coisa rápida, esses venezuelanos, eles estão sendo tratados de uma forma que, assim, outros estrangeiros que vieram para o Brasil não foram. E a gente recebeu, vamos lá, italianos, japoneses, alemães,
holandeses, franceses, e a lista continua. Seletivo. Ninguém foi tratado, é uma xenofobia seletiva, porque você não trata o europeu que vem pra cá como bandido. Já o venezuelano, o preto, indígena, pobre, que vem pra cá refugiado, você trata mal, entendeu? Então, Que não agrada aos olhos, né? não agrada aos olhos. Circulou há pouquíssimo tempo um senhor, né, com paus e pedras na mão, querendo bater num sírio que estava com seu carrinho vendendo lanche. O cara disse: eu só estou aqui querendo trabalhar, eu recebi a liberação da prefeitura para poder trabalhar. E o cara: não saia do meu país, você não é bem-vindo aqui, saia do meu país. Gente, isso acirra questões sociais e aflora um lado do brasileiro que a gente não conhecia antes, entendeu? E você falando, né, desculpa aí, eu ouvi exatamente essas palavras na Irlanda. Encontrei uns senhores, estavam saindo de um bar, já era de manhã já, e eles ouviram a gente falar português. E aí eles partiram pra cima. Sai do meu país, vocês estão acabando com a nossa cultura, acabando com o nosso emprego, com a nossa educação, e gritando com a gente. Você falou aí, eu me senti na situação, né, do caso do Sírio, sendo expulso, né? E isso eu estava só visitando, eu não estava nem... eu não estava nem morando lá, né? Mas eu estava andando com pessoas que moravam lá, mas ele não sabia. Mas pelo fato de ele saber que existiam brasileiros no país dele, ele já se sentiu no direito de expulsá-lo. Essa situação Pode falar. Nessa questão da xenofobia, uma das principais sensações, sentimentos da pessoa que mora em seu país é aquela sensação de superioridade ao que vem de fora. Isso aí vem explicando até no livro, excelente, que vai ser o livro que vai ser a recomendação aqui no final. Um livro de Yuval Noah Harari, que eu vou dizer o título no final, que ele indica exatamente isso, que uma das sensações da xenofobia é a sensação de superioridade ao que vem de fora. Eu sou superior àquela pessoa que vem de outro país, porque aquele país está sofrendo por uma crise econômica, por uma crise social, e por isso eu sou superior a ele. Se ele está vindo ao meu país, ele vai ser tratado da forma em que eu desejar, porque eu sou superior a ele. E nesse livro de Yuval Noah Harari, ele fala exatamente essa questão da diferenciação do que é essa sensação da xenofobia pela questão da superioridade contra um outro povo, como também a questão de uma xenofobia mais voltada para o lado do que é novo, do que vai causar espanto para essa pessoa, que é aquela repulsa contra pessoas que são de países, digamos, mais evoluídos. Isso daí já não vai ser tanto na questão de ódio, mas vai ser uma questão de, vai dizer, ele é diferente. Né? Vai ser uma questão, vai ser aquele povo diferente, mas que eu não vou tratar com o mesmo ódio que eu vou tratar com aquele flagelado que está entrando no meu país porque não tem condições de viver no país dele. No caso, pelo que eu entendi, você é a pessoa, nós, né? Descontando as nossas sucessões, né, do que vem de fora. Eu não tenho controle de nada dentro do meu país, mas em relação a você eu tenho, né? Então, assim... Sensação de superioridade. Péssima, né? Só emendando, o momento em que nós fomos mais nacionalistas foi o momento em que a humanidade mais andou para trás. O nacionalismo ele nasce no século XIX. Sabe? Ele é um movimento das nacionalidades, ele é constituído no século XIX com a formação dos grandes impérios. Agora você fazia parte de algo grande, o império que ia conquistar o mundo todo, enfim. E o choque desses impérios aconteceu décadas depois, que foi em 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial, e só teve fim, segundo o Hobsbawm, que para ele não tem um período entre guerras, o que existe é guerra. Então, de 1914 a 1945, nós assistimos à destruição da humanidade tal qual nós conhecíamos. Nesse momento específico, o movimento das nacionalidades chegou num patamar tão alto que o ódio, ele era uma coisa que, enfim, era
totalmente explícito. Você não pode ameaçar o Estado público. Isso. É isso que dá fermento, por exemplo, ao nascimento do fascismo. Entendeu? O fascismo ele nasce tendo essa base do nacionalismo e essa ideia de que sou superior a você e devo me sobrepor a você. E, inclusive, vamos fazer o jabá rapidinho aqui do historiante, que é o quê? Nós temos aqui no aplicativo nós temos um podcast só sobre a ascensão dos ideais nazifascistas, né? Quem quiser dar uma conferida. E também nós temos um texto muito bom, inclusive, que está no nosso site, falando sobre a ascensão desses ideais e principalmente dos personagens Hitler e Mussolini dentro desse contexto. Então dá uma conferida aí agora, quer dizer, daqui a pouco, depois desse podcast. Nós estamos num momento no país em que o governo do presidente Temer não conseguiu cumprir nenhuma das suas promessas. Logo após ter tomado posse, daquela maneira desastrosa como ele tomou, todos nós sabemos o que aconteceu. Tomou mesmo. Ele tomou o governo. Ele tomou o posse. A economia não avançou, o desemprego está crescendo, a grande mídia, as grandes corporações que achavam que essa receita ia ser fácil, agora estão se vendo sem saber o que fazer com o nosso país de dimensões continentais. Existe um outro aspecto que deve ser levado em conta. Vocês se lembram daquela foto daquele bebê afogado na beira da praia? Eu não me lembro qual era o país. Começou a chamar a atenção, né? É? Sírio, né? Imigrantes sírios que vinham pelo mar. E aí acabou que a criança, um dos barcos naufragou e o corpo foi bater lá. Foi bater lá. Então, todo mundo colocou na sua página, no seu perfil. Somos todos sírios, né? Somos todos sírios e etc. Porque realmente é muito comovente e chocante aquela imagem. Beleza, a gente é todo mundo sírio, a gente é todo mundo bebê para ficar na moda, para entrar na modinha do Facebook. Nós não conseguimos pensar no sofrimento de quem sai a pé da Venezuela para atravessar o seu norte do país, no meio daquela selva, não é? Para vir aqui, o cartaz, o cara está dizendo, eu quero capinar, eu quero fazer uma faxina. Isso. O cara quer trabalhar, a dignidade do homem é trabalhar. E quer fazer aquilo que muitas vezes o brasileiro não quer, né? E quer fazer aquilo que muitas vezes o brasileiro não quer. E tem outra coisa. Nós nem somos o país que mais recebeu venezuelanos. Exatamente. Inclusive, alguns já estão voltando. A imprensa já começou a noticiar que muitos deles estão voltando para a Venezuela. Ai, meu Deus. Então é o seguinte, nós não resolvemos, como disse nossa colega Lídia, a gente não consegue fazer o nosso dever de casa no sentido de saúde, de educação, de moradia, de uma vida mais equilibrada, mais democrática, e a gente também quer chutar quem está numa situação pior do que a nossa. Eu pergunto a você, quem é você para estar julgando o venezuelano? Quem é para você para estar julgando o sírio? Eu conheci um rapaz sírio no Rio de Janeiro que foi agredido pelo sujeito lá, pelo aquele brasileiro vergonhoso que disse volta para o seu país, e o rapaz lá, ele estava lá fazendo o que ele pode fazer, ele estava vendendo doces sírios, sinais deliciosos que eu comi. Então, os dados históricos que vocês passaram, tanto Kleber quanto Pablo, são interessantes para que nós nos situemos. Mas eu acho que quem é estudante precisa pensar fora da caixa e precisa refletir. Aí, como assim? O que é isso? A gente nunca teve uma guerra, a gente não teve casa destruída, a gente não precisou sair porque está com fome, a gente não precisou só comer batata, não, como boa parte da Europa comeu batata durante anos, 1 ano, 6 meses. Foi obrigado a plantar. Exato, que foi obrigado a plantar, senão apanhava, exatamente. A gente não foi para os fornos crematórios por sermos judeus, gays, por sermos ciganos, por sermos prostitutas, por sermos feios, por sermos supostamente deformados. A gente não precisou de nada disso, a gente não precisou ser expulso, não é? A gente não precisou. É claro que, evidentemente, que algumas pessoas, como você mesmo citou, em seus países fazem algumas ações desagradáveis, fazem algumas manifestações infelizes, xenofóbicas contra nós.
A xenofobia, quando eu era adolescente, é uma palavra que eu só vim aprender porque a gente ficava vendo ali na televisão aquela coisa que acontecia na Europa. Era a xenofobia interna dos alemães de Berlim Oriental contra Berlim Ocidental. A gente não... Como é que pode isso? Um não pode, outro não pode, etc, etc. Então, eu queria uma reflexão a você que vai fazer Enem, a você que está aprendendo a pensar, e conta aí com essas informações, uma reflexão sobre o que é ser humano em 2018. Em agosto de 2018, qual é o mundo que a gente quer, como é que a gente se liberta com a tecnologia, a gente consegue acessar tantas coisas ao mesmo tempo e a gente não se liberta dessas amarras do coração. É dessas amarras infelizes que fazem com que a gente não avance. Mas eu vou deixar uma pergunta para o Pinga Fogo. Ok. Então agora a gente vai para a rodada de perguntas dos nossos seguidores. Ah, é? Então tá. Essa aqui é do Yuri Kossendei. @Yuri Kossendei é o usuário dele no Instagram. Ele falou o seguinte: 2 pesos, 2 medidas, brasileiros para os Estados Unidos e venezuelanos para o Brasil. Somos nós nos contradizendo. Exatamente. Exatamente. O que é engraçado, por exemplo, Pablo, todo mundo quer ir morar, a boa parte da classe média brasileira quer ir morar nos Estados Unidos, porque acho que os Estados Unidos são um exemplo legal de economia, de organização, democracia e coisa e tal. Quando chega lá, né, nos Estados Unidos, que quando as pessoas percebem o quanto de regras tem que seguir para você poder viver em sociedade, aí as pessoas começam a ver as coisas diferentes. Mas também começa a dizer, aqui é tudo legal, no Brasil nada presta, no Brasil não vale nada. Aí eu respondo, é muito fácil você dizer isso morando lá, sabendo que aquela sociedade se estruturou como em organização coletiva do jeito que está. Vamos continuar falando dos americanos. Os americanos são extremamente barristas. Barristas, meu querido. Não vá pra lá pensando que você vai ser amado só porque você é tupiniquim, não. Porque você é brazuca, não. Você vai ter que ralar muito. Os americanos estão preocupados com seus empregos. Os americanos do meio oeste ali, os americanos de Nova York e de São Francisco são liberais. De Washington, talvez, de Seattle e tudo mais. Mas os americanos do Arizona, do Texas, do Arkansas, Dakota do Norte, Dakota do Sul, entendeu? Eles não sabem nem o que é a América Latina, entendeu? Para eles nós somos uns cucarachos. Eles nos colocam todos como hispânicos, certo? Eles acham que todos nós falamos espanhol e por aí vai. Acham que nós somos um planeta dos macacos, uma república de bananas. Então, gente, mais esclarecimento. E os venezuelanos? Como é que você fala de venezuelano sem entender o que foi a Venezuela? Eu, Márcio, não compreendo a história da Venezuela. Eu só sei, eu posso dizer pelas leituras que fiz, que foi um país que foi próspero dos anos 50 até o meados dos 70. Próspero por causa da sua indústria petroleira. Certo? E depois, aí, por questões outras, ideologias, né, de direita e de esquerda, o país acabou se desentendendo e se perdeu aí na economia. Mas você simplesmente dizer os venezuelanos não prestam por isso e por aquilo, você não procura entender o que está acontecendo naquele país. Na verdade, sabe o que acontece? A gente não procura entender o que está acontecendo aqui. A gente não procura entender o que está acontecendo aqui. O que Lídia falou é sério. Se você sobe um pouquinho de status economicamente, você já está melhor do que quem está abaixo do seu status econômico. Eu tenho uma palavra, aliás, você, ouvindo nosso podcast, evite, que eu detesto, eu fico pavor quando alguém me diz que eu sou diferenciado. Diferenciado significa que ou você se veste melhor, ou tem um celular melhor. O diferenciado não é um diferenciado por causa do meu sorriso, do meu bom humor, da minha simpatia, não. É porque eu tenho algo material
físico que é melhor do que o seu. Então a gente precisa acabar com isso. Olha, eu vou dar um conselho a você que vai fazer o Enem. Tire um dia para estudar a história da Venezuela, tire outro dia para estudar a história da América e as suas contradições. Que é bem complexo. Clio História e Literatura, nosso colega parceiro. Bruno. Nosso parceiro. O Brexit pode ser considerado xenófobo e contra os direitos humanos? Bem, essa saída da Grã-Bretanha da União Europeia, ela causou até, digamos, vamos salientar uma coisa. A Inglaterra, no caso, o Reino Unido, ele não teve uma adesão total à União Europeia. Devemos lembrar que, por exemplo, o Reino Unido ele não aceitou o euro. Ele continuou como livre esterlina. Ou seja, ele entrou na zona do euro, tudo, mas, digamos, ficou ali, digamos, com aquele pezinho fora das nações da zona do euro. E aí, logicamente, graças entre aspas, a várias eleições em que partidos conservadores começaram a alçar o poder dentro do parlamento britânico, eles vieram instituir cada vez mais essa necessidade de que o Reino Unido ele saísse da União Europeia. E veio a acontecer exatamente a aprovação da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. A pergunta seria sobre... Se é xenófobo e contra os direitos humanos. Bem, eles já deixaram claro que vão ter vários meios de barrar a entrada de imigrantes. Isso aí, os partidos britânicos, principalmente os partidos conservadores, eles já deixaram claro que vão aumentar a fiscalização com relação à entrada de imigrantes no Reino Unido. E contra a questão dos direitos humanos, essa aí já é uma questão mais complexa, porque a questão dos direitos humanos, aquilo como já lembrado no início desse podcast, é algo que as nações, quando entram na ONU, eles são recomendados a seguir essa cartilha dos direitos humanos. E esses direitos humanos são relacionados ao seu povo, exatamente para que ninguém dentro de sua nação venha a ser tratado de forma diferenciada. Então nós vamos ver exatamente, depois dessa saída, depois da implantação dessas leis de controle migratório, se vai haver uma diferenciação de quem é de fora do Reino Unido para os britânicos. Porque é uma questão bem complexa, não vai dar para, digamos, criar um futuro imaginário. Eles vão criar leis vão barrar os imigrantes e a partir desse momento vão criar sistemas de controle sobre eles, vão impedir que eles vão para a escola, vão impedir que eles tenham acesso ao sistema de saúde, vão impedir que eles tenham acesso à livre circulação dentro do Reino Unido. Vamos ter que ver exatamente, depois da implantação desse controle maior com relação aos imigrantes, o que vai ocorrer dentro do Reino Unido. Ok. Mas o discurso dos defensores do Brexit lá dentro é justamente defendendo a ideia do nacionalismo tradicional, né? O conservadorismo pleno. Tá aí a xenofobia, né? Aí a onda do políticos conservadores, né, bicho? Porque ultimamente o que tem de político conservador. Aí a questão dos direitos humanos é uma questão bem complexa. Lídia, esse é do Curtis Leonardo. Eita. A xenofobia é uma afirmação, não é uma pergunta não. A xenofobia no Brasil, em pleno 2018, é uma prova concreta da necessária defesa dos direitos humanos. Tá correto. Tá corretíssimo. A questão é que quem é que vai defender os imigrantes aqui dentro? Quem é que vai denunciar os brasileiros por isso que são imigrantes? Quem é que vai defender os imigrantes aqui dentro? Porque nós, como brasileiros, por exemplo, a gente move, né, a gente denuncia, vai atrás, né? Se os órgãos fiscalizadores são pela gente, a gente não vai recorrer para os imigrantes, certo?
E eles saíram do país deles porque eles provavelmente não estão amparados, né? Pelos próprios governantes, enfim. Realmente ele tá certo. É isso aí. Mas quem é que vai defender eles aqui dentro? Tem uma lei que... Existe a lei da imigração, né? Não é lei, acho que é na Constituição que prevê, né, os direitos dos imigrantes. Mas no caso, precisa se manifestar, né? Quem de nós vai se manifestar? Você tá entendendo? Tinha que ser sei lá, os próprios venezuelanos, a embaixada, não tem, né? Tem? Acho que não tem, porque não precisa, né? A embaixada da Venezuela? Tem. Tanto que tem. Então, eles teriam que se manifestar aí, né? Vamos receber a galera aí que o meu país tá. A mulher quer demitir a ONU, né? Isso é O maravilhoso. pessoal foi danado porque ela trouxe esse negócio de demitir a ONU. Então, assim, com certeza, é anticonstitucional, eles teriam sim que serem recebidos, né? Enfim, existem formas de recorrer, mas vamos ficar de braços cruzados. Ok. Próxima questão. Cecília Brito. Por que a ONU não interfere como deveria interferir? Interesses, né? Na Venezuela ou nessas questões? A Deixa eu resposta é óbvia, são interesses. A ONU, na verdade, a ONU é mais... essa é uma opinião muito... bem minha mesmo, né? Eu acho que a ONU deve existir, eu acho que a ONU comete falhas gritantes. Em alguns momentos a ONU realmente precisaria ser mais imperativa, mas todos nós sabemos quem manda na ONU, né? Quem manda na ONU são os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra. Quem tem dinheiro. A França, exatamente. O Conselho de Segurança. O Conselho, exatamente, Então, bem certo, lembrado, o seria dizer Conselho de que Segurança. há interesses que guiam a ONU em suas decisões. Exatamente. Agora, gente, eu quero dizer uma coisa. Ruim com a ONU, muito pior sem a ONU. A ONU tem que existir. Aí estariam tocando fogo com gasolina no povo, pelo Até que amor de ponto ela Deus. deve ser corrompida. Eu estava conversando com o Lídia ontem sobre o caso que teve em Ruanda, não é? E o modo como a ONU agiu no conflito. Foi missa, né? A gente tá lá, estamos lá, mas de olhos fechados. Inclusive, quando o último morador europeu de Ruanda saiu de Ruanda, o que aconteceu? A ONU Foi embora. Foi embora, exatamente. Nós precisamos entender isso. E outra coisa, gente, o Conselho de Segurança da ONU e os grandes países, eles estão preocupados, você observando, eles estão preocupados com duas coisas: com o avanço de Putin e seu poder, e principalmente eles estão muito preocupados com a China. Então, os outros, Síria, Venezuela, Ruanda, todos aqueles que não têm peso econômico considerável, fica ali no 18º lugar na lista de prioridades. Aí é preciso que essa moça deputada entenda como a ONU foi constituída, aonde a ONU está instalada. É muito significativo que ela esteve em Nova York, capital do liberalismo no mundo todo, e todas essas confluências. Agora, digo e volto a repetir, ruim com ela seria um desastre sem a ONU. A ONU precisa ser pressionada. Não é? Nós precisamos ainda dela, porque, de uma certa forma, ela desenvolve coisas interessantes ainda no mundo. Tenta desenvolver, pelo menos. Ok. Essa vai mais para a Lídia. No Brasil, o Victor Henrique, JB. No Brasil, os direitos humanos na Constituição garantem segurança e apoio aos imigrantes, legais e ilegais? Sim. Os ilegais, eles, até certo ponto, né, eles vão ser legalizados, né? Mas tem que receber, né? Eles têm que ser situação de risco. Eles são amparados. Ok. Agora, o Renê Oliveira, 4. Qual o motivo dessa crise dos direitos humanos? Claro. O motivo dessa crise nos direitos humanos é uma questão bem ampla, já que ele não... Seja no caso uma crise de interpretação sobre o que é os direitos humanos? Vamos focalizar apenas no Brasil, porque, como eu falo dessa forma, acabou ficando, digamos, abrangente demais. Mas vamos aqui ver a questão
tupiniquim nacional brasileiro. A questão dessa crise dos direitos humanos é uma falha exatamente na interpretação do que é os direitos humanos, porque se considerou, como no início desse podcast, que os direitos humanos acabou virando o direito dos manos, o que é totalmente errado, o que é uma coisa assim surreal, já que os direitos humanos são exatamente para evitar o aumento de criminalidade, que todas as pessoas tenham acesso aos direitos básicos de sobrevivência. Por exemplo, uma criança que foi presa por ter cometido um crime, aí ele vai para uma instituição para cumprir sua pena, e aí acabam muitas vezes dizendo, mas ele vai cumprir essa pena, o direito dos humanos vai cuidar deles, tal, mas os direitos humanos era exatamente, se fossem aplicados da forma em que está ali no papel, na Carta Universal, essa criança ela não iria cometer crimes, porque ela iria ter acesso a todas as suas necessidades, educação, saúde, segurança, direito de vir, ou seja, ele teria acesso a isso e não seria obrigado a ir cometer um crime, porque ele teria acesso às suas necessidades básicas. No caso, desculpa, terminou? Na verdade, não só os direitos humanos, digamos assim, porque os direitos humanos ele vem proteger toda uma... A estrutura social. Não, aí também a questão dos direitos fundamentais, né? E os direitos fundamentais são garantidos pela Constituição. Então, os direitos humanos, ele vem dizer o quê? Que todo mundo é igual, né? Perante a lei, tem direitos e deveres iguais, não é isso? Os direitos humanos vêm defender e os direitos fundamentais de cada país, né? E aí, o que eu acho que está sendo violado são esses direitos básicos, né? As garantias que já são previstas em lei. Porque os direitos humanos, ele vai reger leis de todo mundo, né? E nem todo mundo tem direitos e garantias como em todos os países, né, iguais. Mas, no caso do nosso, as garantias fundamentais, não só as digamos, as mais que abrangem outras áreas, mas os direitos fundamentais estão sendo violados. Mas também não é a questão de o próprio entendimento do que é os direitos humanos, que está equivocado também, que o pessoal fica falando, essa coisa de dizer que é direito dos humanos porque depende só do bandido. Mas afinal das contas, não. É pra todo mundo, é pra quem. O cara que tá preso, é pra o carcereiro dele, é pra o policial, é pra dona de casa, é pra todo mundo. É pra cozinheira do presídio. Porque devemos lembrar que os direitos humanos são indivisíveis. Ou seja, aquelas, eu acho que são 30 leis básicas inseridas na Carta dos Direitos Humanos, elas não podem ser aplicadas parcialmente. Vou aplicar essa daqui sobre o direito à educação, mas essa aqui sobre o direito à saúde eu não vou aplicar em meu país não, porque não é muito favorável não. Isso não pode ocorrer. A partir do momento que a nação assinou aquilo ali, ele tem que cumprir todas aquelas regras. Elas são indivisíveis. Direitos humanos, né? Vamos lá, direitos humanos, não é deveres humanos. Independente de você ser bandido ou não, você não deixou de ser humano. Então aí já começa a quebrar todo tipo de preconceito. Não importa o que você fez. Se você tem direito, você tem direito. Se você está pagando pena, pague pelos seus erros, mas não deixe de ser humano. Não seja tratado feito rato, não seja tratado feito, sei lá o que dentro das cadeias que acontecem, feito bicho. Você é humano. Você cometeu erros. Todos somos suscetíveis a erros, né? Alguns realmente devem ser repreendidos perante a sociedade, mas não irrelevar o fato da pessoa ser humana, né? Deixa eu emendar logo mais uma pergunta, que eu acho que vai se casar com essa. Como políticos atuais conseguem se sustentar com argumentos contra os direitos humanos? Minha Nossa Senhora, porque eles simplesmente captaram... Essa pergunta é do J. Marcelo Feira. Porque odiar é fácil. Porque odiar é óbvio. Porque odiar não precisa de argumentos consistentes. Porque ter raiva, porque não encarar a minha própria frustração como ser humano,
como ser humano, como profissional, como filho, como qualquer coisa, uma frustração qualquer, não encarar e tentar resolver essa frustração minha pessoal, como ela falou, faz com que eu xingue o outro, o vizinho, menor, o que não é da mesma cor, que eu projeto, exatamente, que eu projeto o meu ódio, exatamente, é o que é que esses políticos fazem. Ele disse, é por aí que a gente vai conseguir alguma coisa, então vamos conseguir dessa massa que não está conseguindo pensar e refletir, e aí elas fazem o que querem, usam o nome de Jesus, de Deus, é em nome disso, é em nome daquilo, em nome da Bíblia, estava escrito isso, não pode, isso daqui, esse território é nosso, e por aí vai. E tem outra coisa, o discurso do ódio, ele é facilmente, como é que eu posso dizer? Ele é capilarizado. Exatamente. O discurso do ódio, ele chega e você absorve. A fertilização é rápida. É muito rápida. O Bertolt Brecht fala que a cadela do fascismo está sempre no cio. É exato. Entendeu? Ou seja, esses ideais, eles são extremamente contagiosos. Não, a questão do político é que o político, ele conta, né, 100% com a ignorância do povo. Se eu não tenho noção de que meus direitos básicos estão sendo infringidos, né, eu não tenho o que reivindicar. Então, assim, enquanto os direitos fundamentais são, como é que se pode dizer, roubados, né, da população, menos acesso à informação, à escola, conhecimento, né, eu vou ter menos conhecimento sobre aquilo que eu tenho direito. Então, nunca vou contestar o meu governo, porque eu não sei, eu não conheço quais são os meus direitos e as garantias que a Constituição me oferece. Então, acho que os políticos também se pegam nessa questão da ignorância popular. Né? Exatamente. Aí, como está lá na Carta dos Direitos Humanos, tem que ter direito à educação fundamental, básica, gratuita, ou seja, para todos. Pergunta do Gu Mendes, _18. Quem fiscaliza e ou pune aqueles que não respeitam os direitos humanos? Eu confesso que essa eu não sei. Eu também não. Mas existem órgãos, secretarias, não existem órgãos. Acho que as ONGs também, a sociedade civil organizada precisa ser observadora, ela né? representa um determinado grupo, né? Então, como uma voz mais forte, a ONG ela pode, né, denunciar, indicar. Existem comitês de direitos humanos e secretarias e vai passando de uma para outra. Dentro do Brasil existe sim, e pode se denunciar e de acordo com a repercussão e o interesse, né, que é que todos os órgãos são corrompidos aparentemente, isso vai chegar lá na ONU com força ou não. Ok. O mesmo Gu Mendes que mandou acho que umas 30 perguntas, né? Foi ele de novo. Inclusive um abraço para ele, deve estar escutando agora, não sei, mas se estiver escutando, um abraço. Procede o medo dos nacionais ao afirmarem que os estrangeiros, entre aspas, roubam os empregos locais? Que emprego, gente? Emprego! Que emprego, meu Deus? Que ninguém tem emprego aqui? Claro que não procede, não, olha. Eles no máximo são criativos. Né? Não existe isso não, Gu. Não existe, a gente não tá. Ele não vai roubar o quê? Vai roubar o que não se tem. Faria pouco a minha opinião primeiro, meu amigo. O Brasil. Agora, já que você tocou no emprego, eu acho que a gente pode discutir sobre isso num outro podcast, mas eu quero lembrar do seguinte. Lembre-se que nos últimos anos, e depois da política do governo Temer, certo, as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, onde existia uma grande possibilidade de geração de novos empregos e de empregos com bons salários, né, com salários realmente do poder aquisitivo bacana. Essas políticas públicas estão sendo desintegradas e aí, meu querido, o que é que acontece? Nós temos agora uma onda de diplomados no Brasil, uma onda de cérebros pensantes que não estão encontrando emprego aqui. Alguns estão indo para Portugal, alguns estão indo ali para a Espanha, para a Europa e tudo mais. Existe aí uma inversão. A gente não pode pensar só sobre um prisma, não. É preciso entender que algumas pessoas qualificadas não estão encontrando emprego no Brasil. E aí você tem também uma série de vagas que não são preenchidas porque não há qualificação técnica. Essa é uma discussão antiga, às vezes até
para um viés ideológico, mas o fato é que nós precisamos encarar isso, certo? Além disso, o Brasil, eu falo disso tranquilamente, porque eu trabalho com isso, o Brasil é difícil para o empreendedor, é uma burocracia imensa para a pessoa poder colocar algo para se sustentar e etc. Mas isso é um outro podcast, mas eu, pessoalmente, não tenho medo de perder emprego nenhum por causa de estrangeiro. Cara, pensa no seguinte, o cara vem para cá, o cara está longe. Tudo bem, o cara pode estar cheio de gás, com vontade de vencer em qualquer lugar do mundo, mas pensa no seguinte, agora vamos pensar com o coração humano. O cara está longe da namorada, do que quer que for, da mãe, da mulher, está longe da comida preferida, está longe de um bocado de coisa. O cara tem que ter uma força superior para poder encarar, para poder vencer. Eu sempre fico emocionado quando vejo esses africanos que estão aqui no Brasil, estudando na UNB, estudando aí em diversas instituições federais do Brasil. Eles querem voltar para casa e trabalhar. Então, um dos direitos humanos é o direito ao trabalho, cara. Entendeu? Mas assim, essa discussão sobre emprego no Brasil, desemprego, eu acho que vale um outro podcast. Eu não quero me meter não. Mas eu não tenho medo não. Tenha medo não, querido. Tarcísio Mauad. De que forma a globalização pode contribuir para a xenofobia e o desrespeito aos direitos humanos? Eu acho que é ao vivo, né? Eu fico falando baixo. Isso é editado, né? Que coisa ridícula, né? Vocês já viram que eu sou um pateta, mas é massa. Boa pergunta essa, viu? Bem, a globalização, ele vem a ampliar essa questão da xenofobia exatamente porque vem aquela questão do que o diferente vai entrar em seu país. Aquela pessoa que tem uma cultura diferente, aquela pessoa que é de uma, digamos, que é de uma raça diferente, como um negro, como um asiático, ele vai entrar em um país de maioria branca, vai ser diferente. Muitas vezes aquela pessoa que está entrando ali no país não vai ser como um imigrante legal. Ele vai entrar ali no país já com emprego, já como uma pessoa que vai viver legalmente naquele país, mas muitas vezes ocorre a xenofobia com ele porque ele é o diferente. Com a ampliação da globalização, isso vem ocorrendo muito, principalmente em algumas nações europeias, com relação às pessoas que estão imigrando de países de maioria muçulmana. Isso vem ocorrendo porque exatamente é a questão do diferente. Eu sou, digamos, uma cristandade que está vendo a chegada de uma população muçulmana, uma população que tem os seus hábitos culturais e religiosos diferentes e acabam, digamos, muitas vezes indo em choque com aquela cultura já da civilização europeia. Só tem um contraponto, né? Porque a globalização ela ajuda a quebrar barreiras. Também. Ela aproxima povos, ela aproxima costumes que são diferentes, mas que a pessoa, ao conhecê-la, não é mais um desconhecido para ela. É uma moeda Então, dos dois lados. Você conhece, né? Você entende que nem todo muçulmano é radical, né? Então aí já quebram barreiras. Só que aí vem exatamente aquela questão, só basta digamos, deslize de uma pessoa daquela sociedade, daquele povo que está ocupando o seu país para desencadear uma onda de ódio, como ocorreu em Pacaraima, agora em agosto de 2018, porque acredito que esse podcast vai durar a vida toda aí, então vamos citar aqui foi o fato que ocorreu na cidade de Pacaraima, em Roraima, em agosto de 2018, em que o ódio se suscitou contra os venezuelanos após o que? A agressão de um comerciante da cidade e foi acusado que foram 2 venezuelanos que agrediram ele. Isso aí suscitou exatamente o que? O ódio contra os venezuelanos. Exatamente essa questão, digamos, dessa faca de 2 gumes da globalização. Tem aquela questão boa de que a pessoa vai ter um contato com aquela cultura diferente, vai, digamos, ter uma maior aceitação com aquele povo, porque tem que problematizar isso. Então... Porque assim, ok, digamos assim, o processo de globalização fez com que o diferente encontrasse o diferente. Mas também serve para que o diferente conheça o diferente e ele não seja mais diferente. Sim. Ele seja o não igual, mas o conhecido. Mas entendeu? aí tem exatamente aquele problema. É exatamente isso. Que vai sempre ocorrer aquela visão de que aquele povo, mesmo se eu conhecendo aquela cultura, conhecendo aquele povo, vai ser o diferente dentro do meu país.
Ok. Eu queria falar uma coisa sobre isso de globalização e xenofobia. Mas eu vou deixar pro Pinga Fogo. Já tem 2 Pinga Fogo hoje, viu? E a gente está estourado de tempo ali, mas vai dar tempo. Viu, pessoal? Então temos uma discussão aqui, 2 pontos de vista diferentes. Vocês podem discutir política aí sem precisar matar uns aos outros. Exato. Vocês podem ter pontos de vista, digamos, políticos diferentes sem precisar partir para agressão física, verbal. E ainda tá os coleguinhas. Essa vai passar para a Lídia, é sobre a Constituição Federal. Os direitos humanos em nossa Constituição Federal de 88 contemplam a igualdade de todos perante a lei. É só a teoria? Não mesmo. Inclusive, existe aí o princípio da isonomia, meu Deus do céu, que traz aí a questão das cotas, que é justamente, né, o cotista ele poder concorrer com pessoas do mesmo nível, né, social e enfim. Eu acho que a Constituição contempla sim direitos iguais a todos. Por enquanto, contempla. Essa questão foi da Dulce Rocha, esqueci de falar, tá? Dulce Rocha 984. Essa agora é da Valéria Adriano. Valéria Adriano, um abraço para ela, que nos segue e já marcou a gente em várias postagens. Gente fina ela. Com certeza. Inclusive nossa estudante do curso, né, de civilizações hidráulicas. Ela fala o seguinte: por que uma parcela da população que se dizem da direita estão contra as conquistas sociais das últimas décadas? Por quê? Eu posso responder? Porque elas estão contra as conquistas sociais, Valéria? No Brasil, eu vou situar no Brasil, porque nós fomos colonizados. Nós ainda temos esse pensamento escravagista de que o que é meu não pode ser do outro, que eu acho inferior. Tá certo? Então nós precisamos mudar, Valéria, o coração. Nós precisamos mudar realmente esse ranço ruim, esse passado infeliz, escravagista, de que... vou dar um exemplo claro. O caso da mulher no aeroporto do Galeão, que filmou uma família supostamente, na palavra dela, mal vestida para estar no aeroporto, e disse: depois do governo Lula, depois que as passagens ficaram baratas, qualquer um pode ir no aeroporto. Olha, qualquer um pode ir no aeroporto, qualquer um pode viajar de avião, desde que as passagens estejam em contas e ela possa pagar. Aliás, eu sou um defensor de passagens baratas, entendeu? Para todo mundo. Então é isso, a gente não quer, porque no Brasil a gente não consegue se diferenciar pelo estudo, pelo trabalho digno, né? pela honra. A gente ainda tem dificuldade de entender isso. Aí eu quero dizer: eu sou mais bacana porque meu carro é melhor, porque eu ando de avião por causa disso, e você não é. Isso é de uma estupidez, de uma ruindade, como diria minha avó. Isso é de uma ruindade humana. Agora eu não falei como professor, não, falei como neto. É de uma ruindade horrorosa, que a gente precisa acabar com isso. Limite. Bom, sua resposta. Vou finalizar aqui falando só 2 comentários, né? Não são perguntas. O O.Ryan escreveu: o princípio da corrupção está na ignorância, rejeição e desprezo aos direitos humanos. E o Gu Mendes, de novo, ele, né? Hashtag love you, Gu. A defesa dos direitos humanos é a base para o desenvolvimento nacional. Sim, muito então, bem. Olha só, vocês fecharam com chave de ouro. Palmas para ele! Arrasaram, gente. É assim que a gente evolui, viu? Okay. E interessante é que esses comentários foram bastante bacanas, que mostra que nem só de comentários racistas, homofóbicos e preconceituosos vive a comunidade brasileira, e especificamente pessoas jovens. Muitos estudantes com menos de 18 anos comentaram aqui, entendeu? Então isso é sintomático. Vamos para o Pinga Fogo. Pinga Fogo, do Márcio. A quem pertence o mundo? A quem pertence os territórios do mundo? As nações que venceram, estabelecidas, ou vocês acham que daqui a alguns anos nós vamos estar como na canção de Lennon, né? Sem países, sem religião,
Como é que vocês acham? Ó, o mundo pertence ao ser humano. Ponto. Os países pertencem aos seres humanos. As divisões territoriais, elas são socialmente construídas, historicamente construídas, porém, no final das contas, não existe viver em outro planeta, não existe viver em outro local, não existe... O nosso planeta é o planeta Terra. A grande questão é que nós não nos enxergamos enquanto humanos, a gente se enxerga... você é muçulmano, você é cristão, você é europeu, você é africano, você é norte-americano, você é sul-americano. E isso acaba elencando divisões sociais, distinções sociais as mais pesadas possíveis. Então, assim, o mundo pertence ao ser humano, porém, por uma série de convenções sociais e culturais, ele não é do ser humano, ele é fatiado. E é por isso que nascem todas essas questões, essas brigas que nós estamos assistindo. Passa outro pega-fogo que eu tenho pra ele. Outro pega-fogo! Professor Kleber, Eita. No mundo globalizado, professor Kleber, todo mundo acha bacana comprar um tênis de marca falsificada que vem da China, de Taiwan, de não sei aonde, onde os trabalhadores passam 12 a 14 horas por dia para fabricar aquele tênis e a gente compra nas nossas lojas multimarcas achando a coisa mais linda do mundo. A globalização, a xenofobia só não pode afetar o nosso visual, professor Kleber? Uma boa pergunta. Bem, a questão exatamente da xenofobia com relação, digamos, essa questão, digamos, econômica, a sociedade ocidental passa o olho por cima. Isso aí, ele pode citar livros, filmes, que ocorre exatamente quando mexe no nosso bolso. Não, isso aí é bom, pode deixar entrar no nosso país, que é excelente isso aí. Eu estou fazendo vista grossa para isso. A gente pode citar como, por exemplo, o filme Diamantes de Sangue, sobre a guerra civil em Serra Leoa, em que os europeus simplesmente fizeram vista grossas porque estão recebendo grandes remessas de diamantes. E esses diamantes eram retirados através do sistema escravista de pessoas que sobreviviam a uma pesada e violentíssima guerra civil. E a sociedade ocidental simplesmente fez vistas grossas porque é bom pra gente. E está entrando aqui esses diamantes, então, beleza, excelente. É até uma questão que a gente pode recordar com a Venezuela. A Venezuela foi útil enquanto os Estados Unidos estavam precisando de petróleo. Exatamente pela questão do Estado Islâmico, que tinha tomado posse de petróleo no Iraque. Isso aí acabou acarretando uma subida no petróleo. Então vamos precisar aqui dos venezuelanos. Quando o Estado Islâmico começou a perder território, começou-se a descobrir novas jazidas de petróleo nos Estados Unidos, a Venezuela já não é mais tão necessária. Então, essa ditadura aqui, vamos fazer algumas, digamos, barreiras econômicas contra essa ditadura, que ela já não é mais útil para a gente. E aí veio exatamente um dos principais motivos para a crise econômica na Venezuela, o problema da queda do petróleo e da venda do petróleo venezuelano. Ok. No final das contas, é aquela coisa, o Bauman falando identidade é uma coisa engraçada. Ele fala do cartaz de Berlim. No cartaz de Berlim diz: o seu carro é japonês, a música que você escuta é americana, o seu tênis é coreano, só seu vizinho é estrangeiro. Entendeu? Então, Adorei. Enfim. Bom, vamos para a indicação. Dicas culturais. Começa. Eu vou começar. Eu só falei aqui. Deixa eu começar? Não, eu falei primeiro. Não. Sou eu. Você começou da outra vez. O podcast anterior você O começou. meu direito de começar termina, o do seu direito de começar termina também. Não, eu vou a minha sugestão é um documentário para fazer com que você entenda o que é o outro e entenda o porquê que é necessário que você conheça a outra pessoa
e por que os direitos humanos eles são necessários. É um documentário chamado Humano, ok? Ele não foi produzido pela Netflix, mas está na Netflix, com a direção de Alan Spiegelman. E o que é Humano? Humano é um documentário de mais de 2 horas, em que pessoas elas sentam de frente à câmera e começam a falar suas experiências sobre as mais variadas áreas possíveis. Uma delas, por exemplo, é a questão família, o tema família. E cada transição de temas acontece com uma cena da humanidade. Tem uma cena que marcou muito no documentário, foi uma vista aérea de rapazes jogando bola em algum local do mundo. É uma coisa interessante. Eles não dizem qual é o local. Eles não colocam qual é a região, qual é o país, quem é a pessoa e de onde é a pessoa. São apenas humanos. Ponto. E aí tem uma vista aérea. Começa um close nos meninos jogando bola e vai aumentando. E aí mostra o campinho de futebol na beira de um penhasco. Enorme. Enfim. E um dos temas que é tratado, são vários, né? Um dos temas é família. E as pessoas elas começam a falar um pouco das suas experiências com o que é família. E cada relato não são relatos previamente estabelecidos, a pessoa senta e fala. Então os relatos são os mais variados possíveis e você acaba descobrindo coisas de uma pessoa que você não sabia, entendeu? Quando fala em família, tem uma mulher que diz, começa a falar sobre o caso, a vida dela e diz, eu estou muito feliz, estou radiante, eu estou separada, eu começo a rir, estou divorciada. Aí ela diz, eu sei que eu não deveria rir, mas eu estou muito feliz, eu estou divorciada. Porque ela saiu de uma relação de opressão e tal, e conseguiu a liberdade dela. Tem outro que é interessante, que é amor. Aí tem um relato de uma moça que diz, eu sou lésbica, mas eu tive que esconder isso a minha vida toda da família, porque uma vez, eu já sabia que eu gostava de menina desde os 7 anos, mas teve uma vez que eu estava assistindo TV com meu pai, e meu pai... Uma apresentadora do programa revelou que era gay e meu pai disse, começou a reclamar e eu perguntei, pai, o que é ser lésbica? Aí o pai disse, você é uma mulher gostar de outra mulher e ir pro inferno. Nesse dia ela correu pro quarto, se trancou e começou a chorar. E a partir daí ela começou a tentar gostar de meninos, mas não conseguia. Até o momento em que ela, segundo ela, né, ela encontrou o amor da vida dela, que é a moça, que não aparece, né? Mas diz que é a moça. E que aquilo transformou a vida dela e ela se assumiu completamente. Assim, são histórias bastante tocantes, bem sentimentais. Você conhece a vida de cada pessoa. Também tem comentários bastante preconceituosos. Tem um cara que diz, eu gosto da minha mulher porque ela é a típica mexicana. Ela não fala nada, ela só fala quando eu mando. Fala bem assim. Ele mostra quanto é opressor, né? Então assim, é um documentário que você é forçado a conhecer o outro. Então é uma sugestão que eu dou para a gente acabar com a xenofobia e entender o porquê dos direitos humanos serem necessários. Rapidinho, tem uma última história que é de uma moça que ela diz, eu era lésbica, só que aí eu tentei fingir para os meus pais que eu não era. Eu pedi para um amigo meu que ele fingisse que era meu namorado. E ele me estuprou. E me passou AIDS. Olha só que situação. Que história pesada. Então, é um documentário que mexe com a pessoa. Inclusive, quem está lá, nosso presidente Pepe Mujica, que chegou de Fusca azul para participar da entrevista. Enfim, essa é a minha indicação. Bem, a minha indicação são 2 leituras. Uma é o livro Xenofobia, Medo e Rejeição ao Estrangeiro, de Duval Muniz Albuquerque Jr., que ele vem exatamente expor os vários fatores que levam a sociedade a ter medo do estrangeiro, a ter xenofobia. E vem exatamente em vários pontos, desde a questão do medo ao que é diferente, até aquela questão do que é
do que vai ser diferente, mas que vai ser atrativo em dados momentos. É um livro muito interessante, é uma leitura que não é uma leitura complexa e que vale a pena ser lido para entender esse fenômeno tão complicado da nossa sociedade, que é a xenofobia. E a outra leitura é uma leitura curta, uma leitura que você lê em uma página, que é a Carta Universal dos Direitos Humanos. Isso eu recomendo para que todos venham a ler para saber realmente o que são os direitos universal do homem perante a Organização das Nações Unidas, já que essa carta foi escrita em 1948 e foi assinada por todas as nações que estão participando da ONU. Bom, minha indicação é um filme que, embora necessariamente não fala de direitos humanos, mas fala de duas situações de um país muito pobre, que é a Índia, com um país rico, que é a Austrália. Se chama Lion, na verdade, não é Lyon, é Lion, Uma Jornada para Casa. Muito bom. É uma história, né, que ele concorreu ao Oscar, a história do menininho que se perde nunca assisti, na estação da Índia. Nossa, você acaba de chorar. E comecei nos 10 minutos de filme e não é muito legal, porque há uma situação muito interessante que eu não vou contar, mas eu acho que depois do filme você começa a refletir por que existem comunidades tão pobres, por que existem do outro lado do oceano países tão ricos, por que é que essas coisas por que é que o mundo ainda não está equilibrado dessa maneira. Faz uma reflexão, um filme lindo, assistam até pra gente ficar com o coração mais humano. Então, a minha indicação é um livro, né? É Alexandre de Moraes, né? Que ele escreveu o livro Direitos Humanos Fundamentais, que ele vai trazer aí ele vai destrinchar essa questão histórica dos direitos humanos fundamentais e o texto legal da Constituição, explicando direitinho cada artigo, cada capítulo, cada inciso. E eu estudei na faculdade, né? Esse livro é bem usado na faculdade de Direito, mas eu acho que deveria ser de conhecimento de todo mundo, porque é uma leitura muito acessível, apesar dele ser jurista, né? Ele fala de uma forma bem compreensível e é uma forma de ler a Constituição e entender que muitas vezes aquelas letras bem pequenininhas se tornam maçantes, né? Enfim, esse livro aí, Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes. Alright. Ok, então chegamos ao final de mais um podcast, né? Se você curtiu, achou bacana, compartilha aí com seus colegas, divulga aí esse conhecimento bacana que você ouviu hoje. Deixe seu comentário também, que a gente gosta de interagir com você. Então, se você está ouvindo no app, se você está ouvindo no SoundCloud, se você está ouvindo, eu quero falar assistindo. Se você estiver ouvindo no site, no app, no SoundCloud, deixe o seu comentário aí para a gente interagir com você. A gente lê o comentário aqui e troca uma ideia, certo? Não deixem de seguir nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, tudo lá, tá? O Historiante. E o nosso canal no YouTube, que é TV Historiante. Eu me despeço aqui e mando um abraço para vocês. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau. Bye. Deixa eu ver agora os 10 Em caras. inglês, né? Pra Pode ser. os imigrantes.